A nossa conversa de hoje é sobre evolução e finalidade da alma, fundamentada no capítulo 9 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Nos comentários à época do lançamento deste livro, no início do século XX, por volta de 1908, foi publicado que, abre aspas, o livro nos oferece uma verdadeira revelação dos aspectos ignorados do ser humano, de suas origens, de seus fins, assim como das potencialidades nele ocultas. A obra enfoca os problemas da angústia e da dor, o grandioso destino do homem e a maneira de equacionar os obstáculos e as vicissitudes da vida terrena. Muitas são as perguntas. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? Qual o objetivo da nossa existência? Tudo isso vai ser muito bem descerrado com clareza e precisão, fundamentando-se nos princípios da doutrina espírita. E aí, nós podemos iniciar falando a respeito da alma. A alma vem de Deus. É uma partícula da essência divina projetada no mundo material. Então, é o princípio da inteligência e da vida. Mas vejam que o conceito de alma, a definição de alma, tem situações diferenciadas. Na época da hegemonia da razão, com o filósofo Auguste Comte, materialista, para eles, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. Então a alma para eles é efeito e não causa. Já para a doutrina espírita, conforme nós podemos descrever a definição do Livro dos Espíritos, a alma é um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a individualidade após a morte. Então a alma é causa e não efeito, diferente do que pensam os materialistas. Então, desde a hora da reencarnação, a alma tem um roteiro que lhe traça um caminho a seguir. É evidente que nesse roteiro nós vamos percorrer caminhos e mais caminhos, caminhos para todos os rumos. Caminhos por vezes muito difíceis e nós passamos por vezes por vias escuras. Então, desde a hora da encarnação, a alma tem um roteiro que lhe traça um caminho. É um ser inteligente, individual, sobrevive ao corpo e ao final de uma etapa ou de um ciclo, a alma persiste e permanece na sua perpetuidade, prossegue sua marcha ascendente. Evidente que na sua marcha percorre inumeráveis estações. Ela dirige-se para um fim, que é a perfeição. Ressalte-se aqui que é a perfeição relativa. Perfeição absoluta, só Deus. Então, se a alma dirige-se para o fim, que é a perfeição relativa, porque todos nós somos espíritos e estamos num mundo que ainda não é o pleno mundo dos espíritos ditosos. Passamos por gradações da forma, pela dor e pelo sofrimento. E viajamos no tempo. Vamos viajando, vivenciando a nossa
metamorfose. Então, a evolução e finalidade da alma nos deixa claro duas perguntas objetivas. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, aí nós podemos observar, mais uma vez, que a finalidade da alma é chegar à perfeição. Então, a alma contém, no estado virtual, todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. A alma é destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo. Daí advém a segunda pergunta. Será que a alma poderia conseguir tudo numa única existência? Rapidinho? Tudo equacionado? Sabemos que em cada existência, em cada reencarnação, o tempo é curto, a vida encarnada é curta e longe está a perfeição. Então a alma, para realizar seus fins, ela terá de percorrer no tempo e no espaço um campo sem limites. E como aí está a definição de Erasmo Lima, a evolução da alma é o propósito da vida. E o objetivo da evolução não é a felicidade terrestre, mas é o aperfeiçoamento de cada um de nós. E este aperfeiçoamento de cada um de nós, devemos realizá-los por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas, da alegria e da dor. Que a dor física e moral forma a nossa experiência. E a sabedoria, por fim, é o nosso prêmio. Então, conforme está definido no Manual Prático do Espírita, a vida é uma jornada feita de experiências agradáveis e desagradáveis, inseparáveis, entrelaçadas. Por isso sabemos que tudo na vida é transitório, nada aqui é permanente. Precisamos, então, aprender a navegar por essas rotas, porque nessa navegação nós recapitulamos sempre as más experiências. Todos gozamos as possibilidades da vida e precisamos nos harmonizar com as circunstâncias com as quais nos ajustamos na Terra em favor do nosso aperfeiçoamento espiritual, em favor de nós mesmos. Podemos contar com o tempo. Vamos recapitulando as más experiências. Mas não podemos abusar da oportunidade complicando os caminhos. Tem que aproveitar todas as oportunidades para realizar um aperfeiçoamento, para realizar o bem. Aí vemos a figura do homem vitruviano. Essa figura surgiu no início do século XVI, pelo arquiteto Vitrúvio. Essa figura representa o ideal clássico do equilíbrio, da beleza, da harmonia e da perfeição do corpo humano. Nela está muito bem colocado um equilíbrio entre pensamento, ação, linguagem, atitude e sentimento. De modo semelhante, a alma pouco a pouco se eleva, se comunica com o seu meio social e planetário, e à medida que ela segue sua caminhada, à medida que ela vai se elevando, vai acumulando uma soma crescente de saber e virtude. São todas as experiências que temos que vivenciar. Então a alma
cada vez mais elevando-se, liga-se às sociedades do espaço e depois liga-se ao ser universal. Então, é um trabalho de tempo, de várias encarnações nessa escola da vida, nessa escola terrena. Porque a vida do ser consciente é uma vida de solidariedade e liberdade. Nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio, mas não é uma liberdade absoluta. Somos livres dentro dos limites estabelecidos pelas leis eternas, as quais não podemos revogar. Então, Emmanuel nos diz, palavras dele, que a vida íntima somente cada um poderá fornecer o próprio testemunho. Então, é um trabalho pessoal intransferível. Que o mundo interior de cada um de nós é a fonte de todos os princípios bons ou maus e de todas as expressões exteriores guardam aí seus fundamentos. Conforme Emmanuel. Então nós sabemos que todos temos defeitos, todos temos deficiências, todos temos necessidade de retificação desses defeitos, dessas deficiências, de aprimoramento. Então, o trabalho de purificar não é tão simples. É um trabalho árduo, por vezes muito sofrido. Precisa de autodisciplina, compreensão fraternal e, sobretudo, espírito de sacrifício, que o adiantamento de cada um é obra própria, pessoal e intransferível. Cada um é o arquiteto do seu próprio destino. Mas, por outro lado, ninguém vive só. A alma não pode desenvolver-se e medrar, isto é, crescer, senão na vida coletiva, com o recurso de cada um e em proveito de todos. Então nós vivemos em sociedade e a célula máter da sociedade é a família. Aí está o grande palco das reminiscências, recordações e realização das experiências. Consequentemente, ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Muitos desanimam. São almas ansiosas que ainda se acham nas primeiras esperanças. Mas precisamos ter em conta que o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador, Cristo, é o próprio mundo. O mais forte adversário da alma é o próprio mundo. Vivemos no mundo e sabemos que temos que lidar com essas questões. Porque a lei de justiça requer que todas as almas sejam emancipadas e libertadas da vida inferior. Nós nascemos simples e ignorantes. Simples na forma, ignorantes no saber, mas somos perfectíveis. Então a lei de justiça requer que todos nós sejamos emancipados, libertados da vida inferior. Então, vamos seguindo. E pelo caminho encontramos companheiros de luta. É lógico que os mais avançados devem trabalhar para preparar os mais atrasados. E nesse intercâmbio, essencialmente divino, o ignorante aprende
e o sábio cresce. Então, é útil, é importante que não haja choques quando surgirem falhas e fraquezas. Quando isso acontecer, busquemos a compreensão. Compreender profundamente é fundamental. Porque grandioso é o espetáculo da luta do espírito contra a matéria. É uma luta terrível. A matéria sempre se opõe à manifestação do pensamento na arte, na ciência, na ordem social, na ordem privada. Mas a alma, firme pelo recurso da vontade, vem vencendo essa áspera luta. Mas existem surpresas. Apesar da alma ser um grandioso obstáculo à manifestação do pensamento, na arte, na ciência, na vida social, na vida privada, a matéria é um obstáculo útil. Conforme Leon Denis, ela provoca o esforço e o trabalho de cada um e desenvolve a vontade. Ela contribui para a ascensão dos seres, impondo-lhes necessidades que os obrigam a trabalhar. Sabemos que as dificuldades terrestres são enormes e que os seus obstáculos reclamam grande esforço. Mas é onde ele coloca para nós. Se a matéria é um obstáculo útil, por quê? O que seríamos de nós sem a dor? Não conheceríamos a alegria. Sem a sombra, não apreciaríamos a luz. E sem a privação, não saborearíamos o bem adquirido. Então, no processo de evolução, a ação dos flagelos, guerras, injustiças, tem objetivos saneadores que removem pesadas cargas psíquicas existentes. Esses objetivos têm, sobretudo, a finalidade precípua, que é a função reeducativa. Logo, conforme o próprio Leon Denis, pelo esforço acumulado, pela persistência dos pensamentos e dos desejos, olha bem, esforço e persistência, apesar das decepções e das derrotas, flagelos, guerras, injustiças, etc., etc., através das existências renovadas, isto é, das reencarnações, da qual somos fregueses, a alma consegue desenvolver as suas altas faculdades. É a lei do esforço, é a lei suprema pela qual o ser se afirma, pela qual o ser triunfa e desenvolve-se. Se a alma tem apenas a vontade, com esse único recurso, ela tem persistido, tem continuado, através dos tempos, essa áspera luta de aprimoramento e de evolução. Vejamos nesse quadro como ocorre a evolução através dos diversos reinos, de acordo com Leon Denis. Porque a lei do progresso não se aplica somente ao homem, é uma lei universal. Diz ele, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Cada elo da cadeia representa uma forma de existência que conduz imediatamente a uma outra forma
a uma forma superior. Então, é um elo muito significativo e importantíssimo, porque na escala da evolução, o pensamento, a consciência, a liberdade só aparecem depois de muitos degraus. Então, o estudo das leis da evolução não anula a espiritualidade do homem, muito pelo contrário, dá-lhe uma nova sanção, isto é, uma nova oportunidade. E aí, Leon Denis, mais uma vez, coloca: na planta, a inteligência dorme, no animal ela sonha, só no homem ela desperta, se reconhece, se possui e se torna consciente. No quadro anterior, nós vimos que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. A alma, a inteligência, dorme na planta. No animal ela sonha e no homem ela desperta. Se reconhece, se possui e se torna consciente. Então, a partir daí, o progresso, de certa forma fatal, nas formas inferiores da natureza, só pode ocorrer pela concordância da vontade humana com as leis eternas. Se não formos obedientes às leis eternas, se não formos obedientes aos desígnios do Pai, evidentemente que as dificuldades serão grandes para podermos seguir avante com a lei do progresso. Ensina-nos essa lei que, além das derivações que o corpo sofre, ela também nos mostra que temos faculdades intelectuais e morais. Então, a evolução dos mundos e das almas é regida pela vontade divina. O homem nada pode sem Deus. É preciso seguir retificando caminhos e acendendo novas luzes, que nada podemos fazer de nós próprios. É a vontade divina quem rege essa evolução. Vontade que penetra e dirige toda a natureza. Deus conhece a todos nós, conhece a todas as almas que Ele criou, com o seu pensamento e o seu amor. Então, a evolução física é uma preparação para a evolução psíquica. O trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Já falamos sobre isso. Então, é uma purificação do sentimento no campo da consciência. A evolução material, a destruição dos organismos, é temporária. Representa a fase primária da evolução. E as realidades imperecíveis estão no espírito. Só ele sobrevive a todos os conflitos. Lembramos que no processo podem ocorrer oscilações. Paulo afirmou uma frase muito importante que vamos repetir. Abre aspas. O bem que eu quero fazer, não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então, no processo da evolução, podem ocorrer oscilações, porque nós seguimos escalas evolutivas, escala dentro das dimensões da evolução. Dimensão palingenésica, que é o nascimento do novo, na dimensão espiritual, que é a percepção de Deus, obediência às suas leis e aos seus desígnios, e na dimensão individual, que é exatamente o grau de identificação e controle emocional de cada um de nós. E aí, nós podemos chegar a afirmar
que a evolução é o princípio central da lei divina. E nesse campo, a educação é decisiva. Mas falamos aí da educação integral, educação sócio, bio, psíquica, espiritual. A educação que a um só tempo é o ser e o vir a ser. Isso representa o primado do espírito, seu potencial. E o processo da educação tem um grande laboratório. Esse laboratório é a própria vida. Kardec, na pergunta 919, questionou a espiritualidade, dizendo, abre aspas, qual o meio mais eficaz para nos melhorar nesta vida? E o Espírito respondeu, conhece-te a ti mesmo. Esse Espírito foi exatamente Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo é uma frase que foi pronunciada pelo seu precursor Sócrates. E a partir daí, toda a filosofia de relação humana modificou-se no mundo. Conhece-te a si mesmo representa o que nós chamamos hoje, mais particularmente, de reforma íntima. Reforma íntima, que é o conceito básico do Espiritismo, que resume a verdadeira razão da vida. Então, nós temos que seguir, corrigindo defeitos e imperfeições. Você é a sua própria prioridade. Seu corpo, sua mente e seu espírito merecem cuidado. E aí, examinando as nossas disposições individuais, forma de ser, de pensar e de agir, descobrimos que temos defeitos. Muitos desses defeitos requerem tempo. Tempo para serem eliminados. A natureza não dá saltos. Temos que seguir o espírito de sequência da natureza. Então, temos defeitos, mas também temos coisas boas. E a força para vencer tudo isso é você quem cria. Daí a importância da positividade, a importância do otimismo no campo da luta. Porque não podemos esquecer que a vida é a eternidade. E que a existência terrestre não passa de um átimo de tempo. Simbolicamente, podíamos dizer, uma hora. A alma, ao longo das existências, vai emergindo, grau a grau, do abismo da vida para tornar-se espírito, gênio superior, por seus próprios méritos e esforços. Quanto mais se eleva, tanto mais o seu organismo fluídico se torna acessível às vibrações do alto. Quanto mais se eleva, a sua luz interior brilhará com mais intensidade. E nas palavras de Leon Denis, avançando pelo caminho traçado, ela, a alma, compreende o equilíbrio e a harmonia do universo e com amor maior ao poder supremo, ela então saboreia as felicidades da vida bem-aventurada. Veja que ele fala que a alma compreende o equilíbrio e a harmonia do universo, porque não há contradição no universo, não há discordância. Então, toda a manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. E Jesus entre nós, é para que concentremos em nós as aquisições definitivas. Lembra-nos Emmanuel? Sejamos portadores da vida imortal. Então é necessário, irmãos,
todos os dias. Pedir ao nosso Mestre Jesus que ampare-nos em nossa fraqueza e que inspire-nos a vontade, através dos seus mensageiros e dos nossos guardiões, para imprimir em nossas almas o teu Evangelho, nos refúgios da nossa mente, nos recessos do nosso peito, através de palavras e ações, princípios e ideais, aspirações e esperanças, gestos e pensamentos. Somos espíritos em potência, vivendo uma experiência humana. Deus seja louvado. Muito obrigado.